No Entre Linhas de hoje você vai conhecer a Hercolano, uma editora que surgiu recentemente no mercado brasileiro e já conquistou os leitores com uma identidade visual inconfundível e com uma vocação de fazer arqueologia de tesouros literários. Vocação presente no próprio nome da editora, como explicam seus criadores, Regis Micail e Roberto Borges. A editora Herculano tem feito um verdadeiro trabalho de arqueologia, de preciosidades, tesouros literários. E o próprio nome Herculano da editora remete a isso, né? Como é que surge a editora? A cidade de Ercolano é uma cidade que fica na região do Vesúvio, na Itália, lá perto de Nápoles. E a ideia é a gente um pouco trazer, porque Ercolano é menos conhecido que Pompeia, né? É uma cidade menos conhecida que Pompeia, e ela é mais bem preservada, ela é menor, e tem muita coisa ainda para sair dali, das escavações, né? Então, a ideia, o conceito de Herculano inicial, que deu origem à editora, é esse da arqueologia literária, da gente poder descobrir coisas que não estão muito disponíveis ou conhecidas e a gente poder trazer não só livros de outras épocas, mas também histórias mais recentes ou autores que possam trazer alguma novidade para o leitor brasileiro. Regis, dá um exemplo pra gente desse tipo de preciosidade que vocês desencavam. O exemplo é o nosso primeiro título, A Menina que Não Fui, de Henri Nair, um escritor muito conhecido nos meios anarquistas, e inclusive a única publicação no Brasil que se tem dele era um texto político. E a gente quis trazer esse romance por ser um romance que trata também de uma certa anarquia sexual, que é a história desse rapaz, François Tolane, e da descoberta de identidade e orientação sexual dele. E esse autor, o Henri Nair, que é um anarquista, tem um outro livro que vocês publicaram bem mais recentemente, que é O Homem-Formiga, né? Que é um livro quase kafkiano. Homem-Formiga é um romance que foi escrito 10 anos, se não me engano, antes da Metamorfose, do Kafka, e trata justamente dessa mudança do corpo, né? De um cara decide, um funcionário público, ele decide deliberadamente que ele encontra uma fada se transformar em formiga. Então, muito diferente da Menina que Não Fui, né? E é o mesmo autor que escreveu. Também há obras de autores bastante conhecidos, ou artistas bastante conhecidos, que escreveram textos que não eram publicados no Brasil, ou que estavam também esgotados há muito tempo, né? O Manet, essa história também me surpreendeu quando eu descobri isso porque eu estudei curadoria na PUC e o professor Manuel Canadá que trouxe essa edição francesa desse livro para a gente e eu fiquei muito intrigado porque é um Manet adolescente, é um Manet que chega no Brasil em busca da sua vocação. E ali tem várias questões que aparecem também nas cartas em relação ao Rio, às mulheres cariocas, a paisagem urbana, a própria questão racial aparece bastante, que é um elemento chave na obra do Manet, porque ele pintou a Olympia, né, que tem uma mulher negra que chega com um ramalhete de flores para uma prostituta. Ele realmente revolucionou a arte, mas naquela época era apenas um jovem procurando a sua vocação. Vocês também têm uma, digamos assim, uma linha editorial que trabalha a interface entre literatura e música, não? Sim, isso é uma coisa muito importante para nós, assim, é tentar trazer um pouco essas linguagens misturadas, né? Porque um pouco da nossa motivação como editores é trazer o que a gente gosta também, o que a gente julga interessante para que as outras pessoas conheçam. A gente tem uma trilogia musical que a gente chama, que é são 3 peças de teatro contemporâneo brasileiro que são musicais. E como que é publicar musical, né? Então é texto de teatro com canções e a gente também disponibiliza ali a partitura no final da edição. Essa trilogia
fala sobre a trajetória do HIV, desde o surgimento do vírus até hoje, em 3 perspectivas diferentes, né? Trilogia para a Vida chama. A primeira peça se chama Lembro Todo Dia de Você, que é inspirada na vida do compositor, Rafa Miranda, o compositor desse musical. O segundo texto é um texto premiado, Brenda Lee, O Palácio das Princesas. E o último texto da trilogia se chama Codinome Daniel, que é sobre um personagem histórico chamado Herbert Daniel, que era um militante de esquerda, gay, e que não podia viver a própria sexualidade quando era militante, e ele fugia da ditadura, enfim, é amigo do Lamarca, da própria Dilma Rousseff, e ele, no final, assumiu a sexualidade e ele se descobriu com o vírus e se tornou um ativista a favor da vida. Então, é um resgate dessa história brasileira, musical brasileiro. Então, a gente pretende também trazer essas obras menos conhecidas também para a editora. E há também um trabalho editorial que vocês fazem, que é muito interessante, que é agrupar num único volume mais de um autor, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a Vênus de Rimet, que é o autor da Carmen, conhecido como autor da Carmen, e a Gradiva do Jensen, que é um texto que ficou muito conhecido por conta de um ensaio do Freud, que discute a Gradiva. Como é que é esse tipo de trabalho que vocês fazem, de pensar os paralelismos, as convergências entre os livros? Especificamente sobre o Fantásticas, a gente quis uma coletânea que trouxesse essa imagem da mulher, de mulheres sobrenaturais, mulheres em forma de estátua de mármore que ganham vida e seduzem homens. Então seria algo que falasse sobre o desejo feminino, mas como a maioria dos escritores dos 2 volumes do Fantásticas são homens, então a gente convidou 2 psicanalistas para redigirem os prefácios e ressituarem esse desejo feminino. Como é que a literatura brasileira entra na Herculano? A gente trouxe o Hugo de Carvalho Ramos, que é um autor goiano do começo do século XX e do final do século XIX. E ele tem uma particularidade e uma originalidade especiais que a literatura brasileira, principalmente regionalista, regionalista entre aspas, né, que a gente não vê, né? Então, por exemplo, ele tem um lado um pouco grotesco, bizarro, para contar sobre as tropas e as boiadas, né? A gente, pela primeira vez, trouxe a obra dele reunida desde os anos 50, e a primeira vez desde os anos 50 que a gente tem as cartas, a correspondência dele, os artigos, tudo isso publicado. Então, a gente está muito feliz, está muito orgulhoso desse projeto. A gente está fazendo pesquisa também, descobrindo outros autores para os próximos lançamentos. O Entre Linhas e o Metrópolis estão em Dobradinha, na 8ª edição da Flipelô, a Festa Literária Internacional do Pelourinho. E você assiste agora uma reportagem sobre os 40 anos de Viva o Povo Brasileiro, obra de João Ubaldo Ribeiro. O que tem de tão único nesse livro que a gente está celebrando os seus 40 anos? É um livro atual, porque ainda é uma narrativa que nos faz pensar criticamente a história do Brasil e da formação do povo brasileiro. A forma como ela é escrita é uma forma muito especial, que é uma característica própria do João Ubaldo, né? Então, a escrita do João Ubaldo, ele tem essa característica peculiar, que é colocar uma linguagem que mistura o popular e o erudito, o grotesco e, ao mesmo tempo, o que está acima da cultura, ou que se supera pela cultura, e mostrar que vozes tão silenciadas podem ser trazidas em momentos em que a gente vê que o Brasil repete muitos dos erros cometidos há 40 anos atrás. Ele já era muito considerado um grande escritor desde que publicou Sargento Getúlio, um livro fantástico que virou filme, né? Ganhou prêmio.
Quando ele lança, em 1984, Viva o Povo Brasileiro, foi um espanto, porque ele já tinha, em outros livros, como Vila Real e Sargento Getúlio, flertado com os fatos históricos, trazendo para o romance. Agora, em Um Povo Brasileiro, ele pega em cheio, ele pega a história do Brasil desde o princípio e atravessa os séculos com os personagens populares, contando, segundo sua visão, como era que o povo resistia, sobrevivia e lutava para levar o Brasil popular adiante. Quando você escreve uma obra de ficção, você tem essa liberdade da escrita ficcional, que é colocar coisas que talvez não sejam exatamente aquilo que a pessoa está procurando dentro da história, mas que ela vai beber numa narrativa real. Então, houve uma pesquisa muito grande por parte do João Baldo, quando ele escreveu essa narrativa, né? Foram 2 anos escrevendo, de 1982 até 1984, quando foi publicada. Ele fez um levantamento bibliográfico histórico muito forte, só que quando ele escreve essa história, ele escreve de uma forma leve. Você pensa que é uma obra canônica, como a gente fala na literatura, né? Que está inscrita nesse cânone, que é uma obra que é cobrada nos vestibulares, que é cobrada nas entrevistas, mas ela tem um intuito de apresentar uma formação nacional do Brasil que está para além da história real. Quando ele diz viva o povo brasileiro, ele não está dando um viva, ele não está comemorando, ele está dizendo quem é você? Viva! Que povo é esse, sabe? Haja um povo, exista um povo. Então, esse é o povo brasileiro que João Baldo queria mostrar. Entre o título Viva o Povo Brasileiro e a transformação que querem me impor em especialista em povo brasileiro, é uma distância muito grande. É somente um tipo de livro, mas eu já fui convidado para palestra sobre o povo brasileiro, como se eu fosse um antropólogo estudando essas coisas de povo brasileiro, mas na realidade, povo brasileiro no livro, a expressão está sujeita até a várias interpretações, porque o livro não pertence ao autor, então o livro é um pouco cada um que lê. Na verdade, o povo brasileiro no livro é a tentativa de mostrar a gradual percepção de gente do recôncavo baiano, daquela área em torno da Baía de Todos os Santos, da sua própria condição. Quem eram eles? Que pessoas eram aquelas? E gradualmente eles vão começando a perceber que são parte de uma coisa misteriosa chamada povo brasileiro. Ninguém fica igual depois de ler esse livro, porque nós, desde meninos, estudamos a história do Brasil na escola e temos aquela visão oficial, que tem a ver mais com a visão do colonizador. Aí, quando lê Viva o Povo Brasileiro, você vê o povo dizendo, não foi assim não, nós é que somos os donos da história, vamos contar a história do nosso ponto de vista. E aí ele dá voz ao indígena, ao negro, ao sertanejo, para contar a história do ponto de vista do povo. Com nova tradução de Sérgio Molina e pós-fácil de Leonardo Padura, Os Passos Perdidos é o romance de 1953, em que o cubano Alejo Carpentier descreve uma viagem pela Venezuela atravessada por mitos, arquétipos literários e temporalidades. O Gosto da Guerra é a edição revista e ampliada das reportagens feitas pelo célebre jornalista José Hamilton Ribeiro durante a Guerra do Vietnã. A Família, novo romance da premiada escritora espanhola Sara Mesa, disseca as relações de poder e sujeição inoculadas nas atitudes morais e nos códigos ocultos de um núcleo familiar. E em O Amor e Sua Fome, Lorena Portela narra a história de 2 amigas que amadurecem no interior do Ceará, compartilhando afetos e perdas num enredo com elementos de suspense. Depois do intervalo, uma entrevista com o poeta Marcelo Ariel sobre o livro A Água Veio do Sol, disse o Breu. O Entre Linhas volta já.
Com uma escrita densa e filosófica, o poeta santista Marcelo Ariel chamou a atenção do meio literário desde sua estreia ao associar questões metafísicas a uma crítica aguda das aberrações sociais brasileiras. Ariel acaba de lançar A Água Veio do Sol, disse o Breu, e conversou com o Entre Linhas sobre o lugar desse livro em sua poética. Marcelo Ariel, você já estreou poeticamente há mais de 20 anos, vem publicando regularmente livros, poemas em antologias, em revistas, em plaquetes. Como é que você situa A Água Veio do Sol, disse o Breu, no conjunto da sua poética? Eu trabalho com essa ideia de que o poeta, né, é uma mímese, entendeu? Porque o que eu busco mesmo é a alteridade, né? Dar conta da alteridade. Aí, nesse sentido, esse livro e os outros livros são uma espécie de organicidade, né, dessa mímese. É como se nós fôssemos uma amálgama, fôssemos uma espécie de radicalidade de uma porosidade, né? Então eu me vejo como se fosse alguém capaz de captar essa dimensão, né, em que as coisas estão umas dentro das outras. Então eu opero nesse lugar em que o mundo ele não tem fronteiras, né? É como se a gente estivesse tentando chegar a um aspecto, vamos dizer assim, expansivo, né, da ideia de poeta, e como se a arte pudesse, de alguma forma, transgredir as fronteiras do eu. Sabe? Da árvore da insônia caem poemas, um para cada criança. O anjo Azrael empresta para cada uma suas asas. Para cada bomba que cai, elas tecem um manto com os fios dos cabelos de Sansão. A infância é a fonte de todos os poemas. Eu também tenho uma certa convicção e que quem escreve os poemas é o mundo, né? A vida foi muito ficcionalizada, né? Militarizada também. Talvez a poesia seja uma instância de desficcionalização do mundo e desmilitarização também da vida, né? De alguma forma, já que ela trabalha com a sensação de mundo, né? E aí, nesse sentido, é um diálogo, entendeu? O mundo sempre aparece através dos rostos e vozes, né? Que são, eu repito, né? Uma mímese, né, da floresta. Em dado momento, você define o tempo histórico como um condomínio fundado sobre o chão de genocídios. Ou seja, é como se aquilo que é o instituído, administrado, aquilo que adquire uma funcionalidade, enfim, material apenas, acabe prenunciando catástrofes maiores. E a sua poesia é uma reação a todas as dimensões, desde as mais cotidianas até as mais catastróficas, dessa forma de administrar a vida, regrar a vida, conter a vida, né? Eu preciso sair desse sintoma, né? Então, preso numa narrativa de massacres, né? Vamos dizer assim. É como se não houvesse um presente, né? Então, o presente é o mundo, a natureza. Como chegar no presente, né? Chegar nessa instância, a Clarice chamava de instante já. Eu gosto muito da Clarice, né? Acho que eu me tornei poeta a partir da leitura do Água Viva. Nesse livro você escreve, num poema chamado Sagrado Transparente, que o sagrado é diluído quando codificado e esquadrinhado. Mas a busca do sagrado, nesse livro em especial, parece se deslocar de uma esfera mais metafísica, do ser, enfim, do espírito entendido não religiosamente, mas como a dimensão profunda da existência, se deslocar para a natureza. É como se houvesse um subterrâneo, sabe? Que eu chamo de sagrado, né? Que é o mundo, é a natureza e participa um pouco do nosso cotidiano. Isso exige um outro tempo, né? A gente sair do tempo cronológico para o tempo das coisas, né? O Bergson chama de duração, né? É isso, eu acho que o sagrado, tudo que nós fazemos, né? Cada movimento nosso é celeste, no fundo, desde que a gente esteja na natureza, né? Está no movimento celeste, né? Não tem muita diferença, né? Para mim, a natureza inclui as galáxias, tudo, né? Agora, o sagrado para mim está no cotidiano. Acho que beber um copo d'água, respirar. Respirar é um êxtase, né? A gente não percebe isso, né? Então, perceber o quanto de natureza nós temos, né? O título tem relação com o livro do Copenau, aí, do Bruce Albert, né? A Queda do Céu. A Água Veio do Sol, disse o Breu, né? Porque o Breu é a nossa memória mais antiga. E ele virá depois que o céu cair, né? Eu penso que o Breu virá. Que fatos reais contemporâneos estão na origem, deflagraram esses poemas desse novo livro? Para além do absurdo, existe até uma espécie de maravilhamento com a possibilidade
de remover das notícias a sua camada de angústia, porque as notícias são angústia concentrada. Mas quais foram as notícias que mais te impactaram no processo que acabou derivando para esse livro? A morte de 700 mil pessoas, 1 milhão de pessoas quase, né, na pandemia. Eu perdi meu irmão, né, meu pai também na pandemia. Eu acho que nós estamos ainda num grande luto, né? Então, acho que o luto é um livro que nasceu também da percepção do luto, né, do atravessamento do luto. Um luto nem nacional, eu diria, mundial, né? Há um clarão em que a gente percebe que é preciso fazer algo. É preciso atravessar esse luto e transformar, mudar tudo, né? Eu indico Os Anos, da Annie Ernaux, foi um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. A Annie ganhou o Nobel da Literatura há alguns anos e nesse livro ela segue a história da França desde os anos 40 até o começo dos anos 2000, falando sobre a condição da mulher e sobre as transformações sociais e culturais. É um livro muito bonito, um dos melhores livros que eu já li. Eu gostaria de indicar o livro A Vida pela Frente, do Émile Ajar, porque além de ser uma obra muito importante da literatura francesa, premiada, ela conta uma história muito delicada, sobre temas sensíveis, mas com muita suavidade, com leveza e até com bom humor. Então, eu indico esse livro e também porque, além dele já ser antigo, ele é muito atual e pode transformar a vida de muita gente. O livro que eu queria recomendar é Silêncio, da Richelle Mead. Esse livro ele é uma fantasia e eu gosto muito dele porque eu adoro a cultura oriental e ele tem muitos elementos da cultura chinesa. E é uma fantasia bastante diferente e que aborda também uma cultura de pessoas que não enxergam, né? E foi a primeira vez que eu vi esse tema ser tratado em uma fantasia. E, enfim, o livro tem romance e aventura e é o que eu recomendo hoje. O Entre Linhas de hoje termina com um trecho de entrevista do dramaturgo Tom Stoppard à TV Cultura durante a Flip de 2008. Ele nasceu em 1937 na então Tchecoslováquia, atual República Tcheca, e se naturalizou inglês. Stoppard estreou no teatro em 1966 e é autor tanto de peças experimentais quanto de releituras irônicas ou satíricas de clássicos da literatura, sendo que sua obra mais conhecida do grande público é Shakespeare Apaixonado, que virou filme. Até a semana que vem. Como é que você, revendo o seu próprio trabalho, o vê? I think I understand the implications of your question, and you can tell me if I'm not answering it, but I think I'm answering it when I say that I don't work from a set of principles. I don't have a program. In other words, the plays I write are not part of a personal program to adjust the world around me in certain beneficial ways. Not at all. I don't see it like that. I love the theatre very much, but I consider its intellectual existence to be secondary to its concrete existence. I might even say that one of the things I love about the theatre is the way it smells. For example, I love being backstage with the smell of the scenery and the paint and so on. I love the pragmatics of theatre. In other words, what I'm trying to tell you is that the kind of question I'm getting asked here would be a very good question for an essayist, for example, or a newspaper columnist, for example. For me, the arts in general, and for me the theatre in particular, are an essential component of the fully lived life. Este exemplar, né, é uma relíquia. Né? É da sua coleção? É da minha coleção. Eu tenho todos os livros de João Baldo. E, inclusive, o último livro dele
o Albatroz Azul, ele me mandou de presente autografado assim, para o meu amigo e confrade Aleilton Fonseca. Eu disse, tá vendo? Eu sou amigo do homem.